Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 8, que diz assim: os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no ministério ou no mistério da fé com consciência pura. Devem também primeiramente passar por experiência e depois, considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa. Pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua igreja, pelo Teu Espírito que a edifica. E pedimos que, mais uma vez, o Senhor se digne de usar o momento da Tua palavra para trazer edificação para a Tua casa. É para a Tua glória, para o louvor do Teu nome, para a salvação do Teu povo que oramos, em nome de Jesus. Amém. O que seria um diácono? Uma diaconisa. Você sabe que essa palavra, diácono, ela vem do grego e significa simplesmente servo, ministro. E tem assim o sentido, se fosse pintar um quadro a respeito do significado do termo, seria uma pessoa servindo a uma mesa. Como, de fato, um garçom, um serviço humilde, mas ao mesmo tempo útil e necessário, como de um garçom. Talvez seja por isso que a passagem, o texto, o acontecimento, que é tido como embrionário do ministério diaconal, foi quando lá em Atos capítulo de número 6, houve uma contenda na igreja. A gente costuma florear, a gente costuma idealizar a igreja primitiva, mas a igreja primitiva teve problemas muito cedo, muito cedo. E um dos problemas que começou a acontecer na igreja é que havia uma distribuição diária de alimentos às viúvas da igreja. Você sabe que uma mulher que se tornasse viúva, naquele tempo, naquela cultura, ela, se não tivesse um arrimo de família, ela se encontrava realmente numa situação difícil. Ela dependia, então, da caridade de outros, e a igreja não fechava os seus olhos, nem as suas mãos, num espírito de avareza, mas estendia as mãos aos necessitados da sua casa, com generosidade de alma, de coração. Mas havia também os erros, porque as viúvas de fala helênica, ou seja, as viúvas de fala grega, elas estavam sendo esquecidas. Elas estavam sendo preteridas. E houve então uma reclamação na igreja. Porque as viúvas judias, elas são bem atendidas, e as viúvas de fala helênica, elas são esquecidas. E aí se reconheceu o problema, levou-se o problema aos apóstolos, e os apóstolos, que não eram de centralizar tudo neles, porque o centro é Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja,
Eles disseram, olha, não nos cabe a nós esse ministério de servir às mesas. Mas elejam entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que coloquemos sobre esse ministério. Nós, porém, vamos nos dedicar à oração e à palavra. E aí, então, se elegeu 6 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E eles foram, então, eleitos para servir às mesas. Já pensou que honra? Ser eleito para servir viúva. Para servir como garçom. Para servir o pão. No mesmo espírito de humildade, caridade, generosidade daquele que foi o diácono por excelência, Jesus. Jesus. E embora eles não tenham recebido o título de diáconos, eles exerceram uma função de diácono, de serviço. Então, num sentido assim amplo, qualquer pessoa na igreja que tenha um ministério, que sirva em alguma área, que socorra a igreja em uma necessidade, é um diácono, é uma diaconisa. Se você exerce um ministério na igreja, num sentido lato, maior da palavra, você está prestando um serviço diaconal. Você está socorrendo a sua igreja numa área. Você é um diácono, você é uma diaconisa de Jesus Cristo. Agora, muito cedo na história da igreja também, essa palavra diácono ou diaconisa se tornou mais específica. Não assim no sentido geral de qualquer pessoa que presta um serviço, exerce um ministério, mas aquele grupo de irmãos, de irmãs, que se tornaram os auxiliares primeiros do pastor ou dos pastores. Por isso que, por exemplo, numa igreja batista mais tradicional, os 2 oficiais reconhecidos numa igreja são esses: pastores e diáconos. O ministério diaconal se torna, então, uma extensão do ministério do episcopo, do bispo, do superintendente, do pastor. A pergunta que a gente precisa responder hoje, aqui como igreja, que está vivendo esse momento na sua história, esse é um momento histórico da nossa igreja. A pergunta que a gente precisa responder é: que diáconos e igreja precisam saber, a fim de que esse ministério, o ministério diaconal, cumpra a função pelo qual foi estabelecido por Deus na igreja e de forma muito específica e especial nesta igreja. Nesta igreja. A IBBB. Então, a primeira verdade, a primeira coisa que precisamos saber é que a eleição é para o serviço. Essa lição eu aprendi com o pastor Anthony. Ele sempre enfatizava isso. Nas nossas discussões sobre eleição, ele falava: eleição é para o serviço. Nós somos eleitos para servir. Isso é importante, porque às vezes a gente entende que a eleição é para
o privilégio ou para os privilégios, quando na verdade, biblicamente, a eleição é para o serviço, e na perspectiva cristã, o serviço é o privilégio. Por isso que se espera que os que foram eleitos para o diaconato não apenas sirvam, mas sirvam bem. Sirvam com alegria. Sirvam como alguém que se sente honrado. Porque aqui o texto, inclusive, fala, versículo 13, os que servirem bem. Servir bem. Não é só servir. Estou servindo. Cumpri com o meu serviço. Eu já fiz a minha parte. Não. Servir e servir bem. Bem. De forma completa. Plena. Mais do que não faltar nada. Transbordar. Serviço. Bem. E bem feito. E como é que vão servir bem? Primeiro, tendo como modelo aquele que, de tão servir fielmente, foi chamado de o servo dos servos, e porque foi servo dos servos, Deus o fez Senhor e Cristo Jesus. E que disse, Ele, Senhor, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele que merecia o serviço de todos nós. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. E dar a minha vida em resgate de muitos. Segundo, tendo como referência e ouvindo as palavras desse servo Senhor, desse Senhor servo, que um dia disse assim, assim também vós. Assim também vós. Tem alguém aqui com espírito de muito Senhor e pouco servo? Gosta de mandar bastante, mas servir pouco? Ele diz assim, assim também vós. Quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis. Fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus está dizendo, olha, quando você ticar todas as suas obrigações do serviço e olhar, fiz tudo, diga, servo inútil. Fiz só o que devia fazer. Só o que devia fazer. Só cumpri a minha obrigação. Nada mais. Nada como Jesus. Já pensou um dia, um diácono adoece, precisamos chamar outro para ajudar na ceia. Ele olha assim, me desculpe, mas a minha escala foi mês passado, eu já cumpri. Já cumpri a escala. Já fiz a minha parte. Alguém vem pedir ajuda? Aí o diácono, minha senhora, esse tipo de ajuda não é a minha atribuição, mas fique na linha que eu vou passar a ligação. Vão servir bem
lembrando a quem servem de fato e que a recompensa vem dele. Essa é uma coisa importante se lembrar. Ninguém que serve a casa do Senhor serve a homem somente, serve ao pastor, mas serve a Jesus servindo aos irmãos. Quando você serve ao irmão, Jesus já disse, qualquer um que der, ainda que seja o copo de água fria, um desses pequeninos, de modo algum perderá o galardão, porque a mim o fizestes. Lembra de Estevão? Aquele que foi eleito para servir às mesas, mas não se limitava a servir às mesas, pregava, testemunhava, e por isso foi apedrejado. Foi apedrejado por causa do seu testemunho. Mas momentos antes de partir, quando estava sendo apedrejado, ele olha para o céu está aberto. E ele vê ali Jesus Cristo, o servo sofredor feito Senhor, em pé, ao lado direito de Deus, do Todo-Poderoso, como alguém que se levanta para receber o seu. Eu pergunto, teria recompensa maior para alguém que serve a Jesus Cristo do que nesse dia olhar para o céu, ver o céu aberto, Jesus em pé para receber e ouvir dele, servo bom e fiel. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do seu Senhor. Não tem recompensa maior que essa. Ser recebido por Jesus com o seu sorriso de aprovação. Não tem nada que compre isso. Nesse dia, nós vamos entender finalmente que não havia privilégio maior do que servir e dar a vida em serviço a Jesus. Não. É Ele que servimos. É Ele o sentido da nossa vida. É para Ele que caminhamos. O autor e consumador da nossa fé. Segundo, que antes de servir, é necessário ser. Ser. Aliás, se nós fizéssemos um trocadilho, a palavra ser está na palavra serviço. Servir. Antes de servir, é necessário ser. Aliás, essa é uma lição que a igreja, ou as igrejas, precisam aprender, porque eu já ouvi no passado assim, vamos dar um cargo para essa pessoa, porque quem sabe assim ela se firma. Aí fazia. No outro mês já não tinha mais nada. Porque não adianta é colocar a carroça na frente dos bois. Antes do servir, tem o ser. Se não tiver ser, não vai ter digno servir. Por isso que há muitas atribuições aqui a respeito de ser antes de exercer o diaconato. Versículo 8, os diáconos da mesma forma devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Versículo 10, até porque iam cuidar da bolsa da igreja, da distribuição de alimentos da igreja. Verso 10, devem também primeiramente passar por experiência. Não é um desconhecido da casa. Depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Agora, esse irrepreensível não se leia perfeito. Mas irrepreensível no sentido de fazer o que é certo, mesmo quando se erra. O que é certo fazer quando se erra? Dar desculpa?
Falar que procedeu assim porque foi provocado pelo outro? Transferir a culpa? Dar uma desculpa? O que é certo fazer quando se erra? Reconhecer o erro, confessar o erro e abandonar o erro, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e o abandona encontra misericórdia. Encontra misericórdia. Então a igreja deve respeitar os diáconos. Porque ninguém toma essa honra para si. Ninguém. E os diáconos precisam ter uma atitude de humildade para com a igreja. Porque não estão sendo colocados sobre a igreja, mas à frente da igreja, para a servir e servir de exemplo do servir. Eles não são servos acima dos servos, mas servos ao lado dos outros servos que servem ao servo feito Senhor. Por isso são conservos. É como o anjo disse a João quando esse quis se prostrar diante dele para o adorar. O anjo disse: sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Adora a Deus. Então são servos para servir os servos e como conservos servindo ao Senhor. E por fim, saber diáconos, saber diaconisas, oficialmente eleitos, e saber diáconos e diaconisas, servos de Jesus Cristo, o diácono por excelência, que o serviço sempre tem recompensa. Às vezes a gente pensa que quando a gente vai servir, a gente só vai dar. A gente só está abençoando os outros. E a gente não percebe o quanto que a gente está recebendo. O quanto estamos sendo abençoados com bênçãos invisíveis, mas de valor e peso eternos. Eternos. Porque o Paulo vai dizer assim no versículo 13: pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. E a gente podia discutir o que o Paulo está querendo dizer com isso. Mas uma coisa aqui é muito clara, que quando a gente serve, a gente não apenas abençoa, mas nós somos abençoados. Com que bênçãos? As bênçãos que advêm do próprio ato de servir. Uma delas, confiança no fim diante de Deus. Confiança no fim diante de Deus. Aquela mesma confiança que Jesus expressou quando ele disse assim: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me destes para fazer. Eu fiz o que o Senhor me pediu para fazer. Agora eu posso partir. Está pronto. Tudo pronto. Não me desviei do propósito. Aquilo que o Senhor me deu para fazer está feito. Esse parte em paz, hein? Esse parte em paz. É a mesma confiança de um dos maiores imitadores dele, Paulo.
que também lá no fim da carreira vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Todos os que amarem a sua vida. Você ama a vinda de Jesus Cristo? Então tem uma coroa reservada para você. Continue firme no seu serviço a Ele. O serviço vai ser recompensado. E uma outra bênção, fora a confiança de chegar no fim da vida e poder dizer: está tudo feito. Fiz o que tinha que fazer. Ou melhor, o que o Senhor me deu para fazer. O Senhor me deu para fazer, foi feito. Agora posso esperar ser recebido. A lição de casa está pronta. Esse parte em paz. Esse parte em paz. Precisava ser algo grande, reconhecido pelos homens, mas algo de Deus. Que Deus te confiou para fazer. Uma segunda bênção, o bom testemunho e a influência sobre aqueles que nos observam e sequer imaginamos o quanto observam. Sequer imaginamos o peso da nossa influência sobre eles. Sequer imaginamos. Mas está ali, ó. Está ali. Você sabe que teve um casal, o casal Bagby. Foi esse casal, esse homem e essa mulher foram um dos primeiros missionários batistas no Brasil, lá no começo do século XX, final de 19, início do 20. E eles deram a vida deles pela obra. E perderam 2 filhos. Um dos filhos, um bebê ainda. Um bebê ainda. Mas conta a história, o testemunho, que provavelmente no dia do velório, quando já tinha acabado, e a senhora Bagby estava sentada, um dos seus outros filhos, de cerca de 8, 10 anos, chegou perto dela no seu ouvido e sussurrou assim: mamãe, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu não sei você, mas eu quero ouvir isso do meu filho. Papai, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Não tem prêmio maior para alguém que serve a Jesus. Ouvir o seu filho ou a sua filha dizer: eu amo Jesus. Porque a gente sofre no serviço, sofre. A gente sofre. Não tem serviço sem sofrer, tá? Desculpa te avisar. Não tem. Serviço sem sofrer só no céu. Aqui é cruz. Mas a gente não só sofre, a gente é muito abençoado. A gente é abençoado no serviço e por causa dele. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Não sou eu que digo. Hebreus 6:10. Olha só, ouça, para que você seja renovado na sua fé e no seu desejo de servir a Deus. Em nome de Jesus. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Deus não é injusto
para se esquecer. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E você sabe que teve um momento, quando eu estava preparando tudo isso, que eu me ajoelhei. E perguntei assim: mais alguma coisa, Senhor? Mais alguma coisa? E aí, claro, o Espírito. O Espírito Santo. Porque você se lembra qual foi um dos requisitos para se elegerem lá os 7 homens, para servir as mesas? Que fossem cheios do Espírito. Espírito Santo. Eu me perguntei, poxa, mas para servir a mesa precisa ser cheio do Espírito Santo? Para servir uma mesa precisa do Espírito Santo. Precisa. Sabe por quê? Porque a depender de como você põe a mesa, depender de como você olha para a pessoa que você está servindo, depender de como você fala com essa pessoa, dependendo de como você entrega para ela o pão, você não a abençoa, você a humilha. Você a humilha. Ela se sente humilhada. Humilhada. Mas Jesus não. Jesus abençoava e servia sem humilhar. Jesus, o que é? Não, Jesus, é que eu estou precisando aqui de uma coisa. Toma sua cura e me deixa em paz. Não. Ah, mas que gente que só pede. Ele curava, pegava na mão e entregava. Está aqui o seu filho. Está aqui a sua filha. Quem era servido por Jesus nunca se sentiu humilhado. Nunca. Sempre se sentia abençoado. Por isso a minha oração é que esses irmãos sejam revestidos, sejam preenchidos, sejam ungidos com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito de Jesus. Para que cada um que receba do seu serviço, do serviço deles, estejam recebendo como quem recebe das mãos do próprio diácono por excelência, Jesus. Para a bênção dessa igreja e para a glória de Deus. Amém.